Oi magias, bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos descobrir o que as cartas têm para te dizer, né? Quais são as mensagens que o tarô pode trazer aqui para você nesse momento. Então, para isso eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, a vela verde, número 2, a vela azul ou número 3, a vela rosa. Vamos começar aqui com o grupo de número 1, a vela verde. Vejamos quais são as mensagens do tarô para sua vida nesse momento. Mensagens importantes. O carro, a justiça e os enamorados. Quais são as mensagens importantes que o tarô traz para o seu momento? Nove de espadas, ás de ouros, página de paus. Bom, aqui é o seguinte. É importante que você faça alguma movimentação para sair de uma situação que está te desgastando muito mentalmente, tá? Então, qualquer coisa que você esteja aí passando, que está te trazendo ansiedade, está te trazendo preocupação, está te trazendo conflitos internos, um pensamento acelerado, ficar preocupado demais, pensando demais no assunto, tente resolver. Caso não tenha resolução, aceite. Não fique pesando, tentando encontrar uma solução. Porque às vezes, quando você se distrai do problema, quando você descansa um pouco a sua mente sobre essa questão, vem a solução para você, tá? Porque aqui é o seguinte, se tem forma de você fazer algo, se você tá vendo algum tipo de saída, se você tá vendo algum tipo de escolha diferente que você pode tomar, faça isso. Agora, se você não estiver enxergando, deixa passar um pouco, sabe? Deixa sua cabeça descansar, não fique pensando tanto sobre isso, porque talvez é esse pensamento excessivo demais procurando respostas que está fazendo com que você não encontre essas respostas. Então você precisa dar uma relaxada, uma desconectada do assunto, para que venha uma solução criativa, alguma ideia, né, alguma resposta, enfim, para que as coisas meio que encontrem seus próprios caminhos de resolução, sabe? Então é aquela máxima assim, o que não tem remédio, remediado está. Não quer dizer que é para sempre. Só quer dizer que para aquele momento, se você não tá vendo solução, se você não tá vendo saída, acredite nisso. O que não tem remédio, remediado está. E logo mais talvez você encontre esse remédio quando você descansar um pouco a sua cabeça sobre esse assunto, tá? Também tem aqui e aí vai para um grupo específico, tá? Pessoas que estão muito dentro de um controle, que estão querendo controlar uma situação, pessoas que estão querendo controlar pessoas, controlar alguma área da sua vida, sabe? Quando você fica muito em cima daquilo, preocupado com aquilo, querendo que as coisas não saiam de um jeito diferente, solta um pouco esse controle, porque pode estar afetando demais a sua saúde, principalmente a sua saúde mental, a sua saúde psicológica, tá? Às vezes esses sistemas que a gente entra, e é normal, todo mundo entra, né, nessas questões de controle, em algum momento da vida, em algum nível, as pessoas entram. E aí, o que acontece? A gente pode se enrijecer muito, pode se tornar muito rígido ou rígida. Então aqui é importante saber fluir um pouco, tá? Não querer controlar as variáveis, né? Não querer se dedicar a tal ponto que comprometa a sua saúde, que comprometa as suas relações, porque tem que ser do seu jeito, porque tem que ser daquela forma como você idealizou, tá? Então seja um pouco mais flexível aqui, essa seria a recomendação. E eu sei que não é para todo mundo, tá? Porque o que me vem mesmo realmente mais forte é você soltar uma preocupação do que necessariamente você está controlando algo, tá? Então vai ser só para algumas pessoas. Agora, aqui na parte da justiça com as de ouros, vem um momento na sua vida em que é como se falasse assim, a justiça vai ser feita para você, a seu favor, inclusive, tá? Porque a gente sabe que a justiça dos homens é diferente da justiça divina.
Se você acreditar na justiça divina, é claro. Mas é diferente. Então, às vezes, você pensa assim, por que o outro faz tanta coisa e tá prosperando, tá acontecendo algo? Deixa estar. A gente nunca sabe o que a pessoa passa dentro dela, a gente nunca sabe as questões que ela traz de vivência, de cultura, de educação. Eu não tô aqui passando pano pra coisa errada, só tô falando que tem coisas que a gente não entende o porquê, né? Tem coisas que a gente fala assim, nossa, mas por que essa pessoa rouba, é corrupta e prospera? Como, né? Que justiça seria essa, não é mesmo? Mas calma, deixa estar. Tudo tem aqui uma resolução, tudo tem um porquê de estar acontecendo, caso você acredite nisso, é claro. Tem essa crença, né? De que tudo tem um porquê. E tudo serve a algo. Tudo serve. Até a pessoa que comete alguma coisa que a gente poderia olhar como um crime, ou como algo errado, socialmente falando, aquilo serve para algo. Serve para a pessoa, serve para você que está ouvindo a história, serve para você que talvez tenha participado disso. Serve de aprendizado, serve de reconhecimento do tipo, ainda bem que eu não sou assim. Serve para alguma coisa, tudo serve, tudo pode ser aprendizado, né? E também até, tipo assim, você reconhecer ali a sua humanidade e falar, nossa, talvez nesse contexto eu faria isso, não sei, né? Talvez nesse contexto eu passaria por situações semelhantes e eu não conseguiria dizer não, né? Não sei, não dá pra saber. Cada um vive numa história, não é mesmo? E ainda assim, se é um crime, ok, a gente tem a justiça do mundo para você pagar pelo seu crime. Não quer dizer que a justiça do mundo seja mais correta, mas a gente tem alguns instrumentos, né, que a gente pode usar a nosso favor para interpelar por essas pessoas que cometem coisas erradas, sabe? Então, vamos usar o que a gente tem disponível, vamos melhorar sempre que a gente puder melhorar alguma situação histórica, alguma situação social, enfim. Mas é como se falasse aqui que a justiça vem para você. Ela vem. E isso não quer dizer que necessariamente os outros que estão lá errando e estão sendo, sei lá, agraciados por alguma situação aí cósmica ou uma situação de que a pessoa sempre consegue dar um jeitinho, sair e prosperar e vencer alguma coisa, mesmo a pessoa não sendo alguém, né, que talvez você falaria assim, não tem valor, né, uma pessoa que está fazendo coisas erradas e repete as coisas erradas, até elas recebem essa justiça, recebem isso e talvez estão recebendo isso para ver se elas corrigem a sua rota, entende? Mas se você sente que você foi injustiçado ou injustiçado em algum nível, você vai receber aqui a sua justiça, ainda nesse plano atual, tá? E ela vem trazendo uma prosperidade, ela vem trazendo mais de ouros, ela vem trazendo talvez recursos, vem trazendo situações materiais para você, facilidades nesse sentido, entendeu? Vem trazendo aqui prosperidade material, financeira, pode ser um salário, um aumento de salário ou, enfim, alguém doando algo muito importante que tem um valor, você pode até receber uma herança aqui, tá? Então é como se fosse assim, olha, essa justiça ela volta para você, né? É como se o fato, né, da injustiça correu o mundo e agora volta aqui o Dharma, não o Karma, né? Volta a situação mais favorável para você porque você passou por uma certa injustiça. Então, é vitória para você, nesse sentido. Mas aqui, ao mesmo tempo, fala muito disso. Compreenda que, às vezes, você olha para os outros e fala, por que os outros têm essa justiça garantida aí, ou chega, ou nunca acontece de vir o julgamento, sabe assim? E não entra nesse mérito. Aqui não é para você entrar nesse mérito, não é para você ficar pensando que você é uma pessoa que não vai receber essa justiça e que os outros sempre vão conseguir e você não. Sai desse tipo de crença, tá bom? Essa crença que às vezes pode te colocar num lugar de pedir, mas tá vindo, sabe? Só que assim, não é tanto para você se colocar nesse lugar de nunca é com você, né? Sempre é favorecido para os outros, mas nunca favorece em você. Então saia dessa crença porque vai vir aqui a recompensa, tá? E também para você não ficar pensando muito nessa situação assim, os outros, a grama do vizinho é mais verde, entendeu? Não pense tanto nesse lugar, vai fazendo suas coisas porque o universo dá voltas. O mundo dá voltas, melhor dizendo. O mundo dá voltas. E ainda que você não veja acontecendo agora para determinadas pessoas, deixa estar. Deixa estar. Para você vem aqui, né? O mundo deu a volta e chega para você. Então foca nisso, foca que vai vir.
que sua recompensa vai chegar. E não focar tanto nos outros, tá? A carta dos namorados com pajem de paus vem falando que é possível que você tenha algum tipo de movimentação na parte de relacionamentos, tá? Se você não está no relacionamento, pode ser que você encontre alguém para se relacionar. Se você está se relacionando, tem algum tipo de movimentação. É uma movimentação assim, é como se fosse assim, o início. É como se fosse algo assim, é a pontinha da possibilidade de algo crescer, entendeu? É como se fosse assim, vão plantar a sementinha aqui para isso se desenvolver. Então tem uma movimentação, é pequena, mas é como se você pudesse falar assim, nossa, acho que agora isso aqui vai fluir, agora o meu campo dos relacionamentos vai andar, né? Então é como se falasse isso, vem mudança para você, vem alguém querendo ofertar algo, ou você se interessando por alguém e tendo reciprocidade nesse sentido, a pessoa também se interessando por você. Então é possível aqui que chegue isso na sua vida. Assim como também aqui você sai de algum período de indecisão, alguma coisa aí que você pode estar com dúvida do que faz, né? Até aqui a carta do carro com 9 de espadas veio um pouco isso. Aqui fala assim, você encontra a solução, tá? Para aquilo que você está com dúvida, para aquilo que te está trazendo algum tipo de preocupação. Mas é aquela coisa, a solução vem porque você decide, ou melhor, porque você já sabe a solução, ou porque você dá um tempo, se afasta um pouco do problema e aí vem a solução para você. Então aqui é mais uma confirmação disso, tá bom? Essa foi a leitura para o grupo de número 1. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Vamos para o grupo de número 2, a vela azul. Quais são as mensagens importantes que vêm para você através do tarô? Louco, roda da fortuna, torre. Quais são as mensagens importantes que o tarô traz para você? Dois de paus, 3 de copas, rainha de espadas. Bem, aqui é o seguinte. É preciso que você saia de alguma situação de zona de conforto e se lance, se jogue e comece, faça, tá? A primeira mensagem é muito direta ao ponto aqui. Se você tá numa situação de parada como um 2 de paus, né? Que sai 2 de paus. Se você está nessa situação, é momento de você se lançar. É momento de você começar. Dar o próximo passo, sabe? Não ficar aqui pensando se entra na caverna ou se não entra na caverna. Decide e faz, né? É basicamente isso. Aqui mostra que você sabe o caminho, mas o que está te impedindo? Talvez você precise fazer uma investigação. Enquanto você faz essa investigação, não fique parado ou parada. Ação, tá? Porque a gente não precisa ficar primeiro tentando resolver tudo para depois começar as coisas. A gente não precisa ter tudo perfeito para então começar, né? E eu sei que é natural, o ser humano às vezes tem um nível de perfeccionismo que isso acontece, tá? E aí aqui é meio que para você vencer isso, vencer essa barreira, começar. Às vezes você não precisa, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático, por exemplo, vou abrir um Instagram, vou querer começar um negócio no Instagram. Você não precisa ter tudo programado, tudo no cronograma, já sabendo todas as técnicas de luz e sombra para tirar foto e produto, e imagem, o que escrever e como fazer os stories e não sei o que. Esse tipo de coisa você vai desenvolvendo ao longo da sua caminhada, entende? Você pode ter uma noção básica, mas aqui às vezes não é você fazer tudo isso de uma vez. Às vezes tudo que você precisa é simplesmente botar uma imagem, escrever e postar, sabe? E é só isso que você precisa fazer naquele dia, entende? É só dar esse primeiro passo. E aí cada dia você vai dando um passinho pequeno. Cada dia você vai se melhorando naquilo. Então é meio isso, assim, não precisa começar grandiosamente, não precisa começar de uma forma megalomaníaca. Só vai, porque quando você vê aqui o louco, ele saiu para uma jornada, né? Dentro dos arcanos maiores, o louco representa isso, ele vai sair para uma jornada. Ele vai sem qualquer sacola,
sem uma roupa adequada, ele inclusive está até descalço, andando no meio do mundo, né? Andando no meio da natureza, andando no meio das colinas, descalço. Ele não estava preparado. E tudo bem, ele vai se preparar ao longo do caminho, sabe? Então aqui é como se falasse isso, faz o primeiro passo, mesmo que ele seja pequeno, mesmo que ele seja você, sei lá, pesquisar sobre marketing digital na internet, né? Tô dando o exemplo do Instagram. Pronto, aí você precisa fazer naquele dia, faz. Amanhã você faz outra coisa e assim vai. Não é que não tem que ter planejamento, só quer dizer que é como se fosse assim, vai fazendo pequeno, mas faça. E é isso que precisa ser feito aqui, tá? E você adeque a sua situação. Às vezes é uma resolução de algum conflito, que tudo que você precisa fazer é organizar as suas ideias e às vezes, talvez, é organizar o que você gostaria de falar. Escrever no papel, entendeu? Não precisa você já ir falar com a pessoa, já saber falar tudo que tem que falar, ou projetar como você tem que falar para você ganhar a situação, ganhar o conflito, não é isso. É como se fosse assim, planeja, né? Mas faz um pouquinho todo dia. Se é resolução de conflito, primeiro você escreve o que te magoou, o que você não gostou, tenta entender dentro de você. Amanhã você fala, manda mensagem, a gente precisa conversar, né? Aí no dia você se prepara, no outro dia que tá lá marcado, você chega, fala, enfim, é como se fosse isso, sabe? Não é preciso você fazer de qualquer jeito, entendeu? Só porque tem que começar. Não, pode ter planejamento, mas desde que você faça um pouquinho todo dia, resolva, saia dessa situação aqui que tá parada, fazendo algo todo dia, tá bom? Ou dando o primeiro passo. Aqui com a roda da fortuna e 3 de copas, mostra que é possível que venha celebração dentro dos relacionamentos amorosos, caso você esteja se relacionando, até mesmo relacionamentos no geral. Aqui vem algum tipo de festa, algum tipo de celebração, né? Vamos agir de acordo com as normas para a gente não propagar tanto esse vírus de agora, né? Mas aqui fala que sim, que tem algum tipo de evento que vem até você, que pode te trazer muita felicidade, muita alegria. Você pode até encontrar alguma pessoa aí, caso, por exemplo, vou fazer uma reunião com amigos, e aí você encontre alguém interessante, um potencial parceiro. Reuniões ao ar livre aqui estão muito indicadas, tá? Não só pela pandemia, que o mais indicado é você fazer essas reuniões ao ar livre, mas é como, tô vendo aqui, né, a natureza em volta. Essa carta aqui é a carta do casamento, então a moça celebrando aqui seu casamento em meio a esse lugar de praia, de mar, tem as sereias, então seria muito interessante eventos ao ar livre aqui, tá? Viagens também poderia estar indicado, com certeza. E ao mesmo tempo, para quem está solteiro, pode ser que você encontre uma pessoa nesse evento, pode ser que não seja um evento em si, mas que você encontre alguém que propõe uma saída, propõe um encontro, tá? Para quem está no relacionamento, tem algum tipo de evento muito legal, muito divertido, que pode marcar, que pode trazer uma memória muito boa, né? Então é como se você estivesse aqui não só, sei lá, saindo com amigos e é legal. É como se fosse alguma coisa que marque muito, entende? Alguma coisa que fique gravado na sua memória como um presente de uma experiência muito boa, sabe? E uma lembrança muito boa desse evento, dessa situação, dessa confraternização. E para alguns, acho que para a minoria aqui, né, no caso, poderia se indicar até mesmo casamento, mais literal. Né, um casamento, uma festa de casamento, enfim, um noivado, alguma coisa nesse sentido que marque muito. Carta da Torre com Rainha de Espadas, vem algum tipo de finalização na sua vida, algum tipo de corte, tá? Eu sei que cortes e transformações são muito duras e muito difíceis de serem vividas, tá? Então aqui é preciso você ter muita paciência com você, com a situação, com os outros envolvidos, porque pode não ser uma situação muito fácil, pode ser uma situação que demande muito, tá, de você, principalmente. A Rainha de Espadas aqui me diz que até você vai estar mais no controle das suas emoções, você também pode ser uma pessoa mais racional nesse momento, entendendo que o corte é necessário, entendendo que vai doer, que vai ser difícil, mas ao mesmo tempo, essa situação é como se falasse assim, olha, é o melhor que pode acontecer, é isso, é essa ruptura mesmo diante dessa situação, para você poder reconstruir um castelo mais forte, para você reconstruir com bases mais sólidas, seja vivendo coisas novas, né?
ou mesmo reconstruindo essa situação. Mas, querendo ou não, a queda disso não vai ser fácil, tá? Mas você já tem um pouco mais de maturidade para lidar com isso, porque a rainha é uma pessoa madura. A rainha de espadas, então, nem se fala. É uma pessoa muito madura, muito racional, que entende os processos. Ela não é uma pessoa insensível, mas que ela sabe que às vezes o melhor é isso. Às vezes o melhor é cortar, às vezes o melhor é romper com uma situação, o melhor é colocar um limite. Ela entende isso, ela entende a importância disso. E ainda assim ela não deixa de ter o seu lado emocional também. Só que ela preza por, a gente precisa ser racional aqui. Até pra gente ter controle da situação, pra isso aqui não virar um pandemônio, né? E aqui a rainha de espadas, olha, se você notar aqui na carta, ela tem a parte emocional, que é a parte da água aqui. Ela carrega o lado emocional dela. Ela sabe que essa terra árida aqui precisa de água para sobreviver, para se transformar e para ficar verde de novo. Só que primeiro ela vai entender o que está acontecendo e vai cortar o mal pela raiz. Ela vai entender o que o solo está precisando. E às vezes o que o solo precisa é de uma limpeza geral, é de tentar matar ou tirar todo o agrotóxico, sabe? Tudo que é ruim, para que aquilo possa, para que aquele solo ali embaixo possa voltar a ser fértil, entende? Então, assim, a rainha de espadas, ela é muito estrategista, ela é categórica, ela é responsável, ela é alguém, como eu falei, esqueci a palavra agora, madura, né? E uma pessoa também muito coerente com a lógica, com a razão, o que é melhor agora. Mesmo que cause um transtorno, às vezes você precisa da ação certa. E não ficar levando as coisas em banho-maria ou deixar as emoções passarem muito na frente e ficar mais difícil ainda de resolver o conflito, sabe? Então é isso, vem para você uma situação de corte, de finalização, mas aqui também fala para você acreditar que você é capaz e que você já tem maturidade e força para lidar com essas adversidades e que no final você sai vitoriosa, ainda como uma rainha, tá? E podendo tornar fértil de novo a situação, ou reconstruir ou começar de novo. A rainha de espadas, ela é uma mulher, né? Então ela carrega em si o princípio da criação, da criatividade, dentro do arquétipo, né, do feminino. O feminino, ele cria, ele gera, a rainha tem condições de criar, de gerar filhos, né, nesse sentido da criação. Não que necessariamente toda mulher tenha que ser mãe, não é esse tipo de coisa que eu tô falando, mas é no poder de criar algo novo. Então, assim como a gente tem capacidade de criar um bebê dentro da gente, a gente tem capacidade de criar, a gente tem a capacidade de criar uma situação melhor pra gente, uma situação nova, uma situação criativa, uma situação que a gente consiga retornar para esse fluxo natural de que mesmo as coisas tendo acabado, as coisas tendo se finalizado, a gente pode recomeçar sempre. E o princípio do arquétipo, né, feminino, ele carrega isso, o recomeçar, os ciclos, tá? E aqui você tem força para passar por isso. Então essa aqui foi a leitura para você do grupo de número 2. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Vamos para o grupo de número 3, a vela rosa. Quais são as mensagens importantes do tarô para você nesse momento? Enamorados, força, enforcado. Quais são as mensagens importantes que o tarô tem para você nesse momento? Rainha de paus, cavaleiro de paus, 6 de copas. Bom, aqui é o seguinte. Enamorados e rainha de paus, a gente tem uma situação em que você vai conseguir tomar uma decisão há muito postergada, né? Que talvez você esteja ali demorando para tomar a decisão, ou mesmo para aquelas pessoas que
caiu no colo, você tem que tomar uma decisão, você vai conseguir tomar e a decisão vai ser a melhor possível. É como se falasse assim, você toma a decisão mais correta, você toma a decisão mais coerente, tá? Então acredite, confie, o que você está sentindo intuitivamente que deve ser o caminho a ser tomado, tome este caminho. Porque a Rainha de Paus é alguém muito sábia, que tem uma conexão muito boa com esse lado mais intuitivo, tem uma conexão do tipo, é por aqui, né? É como se até recebesse um pouco uma mensagem, seja do astral, né, daquilo que você acreditar. Então a Rainha de Paus tem essa conexão mais forte, ela entende os seus instintos, ela entende a sua razão, não é de um jeito, sei lá, muito de processar demais, como um naipe de espadas, mas é num lugar, essa rainha, ela acaba entrando muito num lugar de percepção muito profunda de si. E a decisão vai ser a mais certa possível, confia. Tá? Dei uma decisão muito acertada. E se você precisar tomar essa decisão, então é aí que fala, olha, confia em você, confia na sua intuição. O que sua intuição está falando é o correto, tá? Aqui pode ser também que pessoas provoquem isso, né? Ou até mesmo decidam por você. Isso pode acontecer para alguns casos. E aí é que fala o seguinte, não permita que pessoas decidam por você, tá? Se você não tiver como fazer diferente, ok. Mas ainda assim, talvez seja possível você encontrar formas de não ser guiada por essa pessoa no caso. Entende? Aqui fala assim, olha, não deixe que as pessoas decidam por você. Tente a todo custo encontrar um caminho para você falar, não, mas eu vou fazer isso aqui do meu jeito, tá bom? Até para não te atropelarem. Então é nesse sentido aqui. Agora, a carta da força com o Cavaleiro de Paus fala de você tendo algum tipo de situação que você pode viver, em que você vai precisar usar dessa força equilibrada aqui, tá? Não é uma força desmedida, é uma força muito pontual. Então é como se falasse assim, você precisa agir diante dessa situação de um jeito equilibrado, fazendo algo, mas sem se forçar ou sem se esforçar demais, tem que ser um pouco mais leve aqui. Porque esse caminho do esforço físico muito grande, né? Esse leão aqui que é muito instintivo, que vai à caça e tudo, isso aqui tem que ser controlado por uma força mais comedida, porque pode te desgastar. Então é nesse sentido. Talvez a força que você acha que tem que fazer para resolver a situação precise ser monstruosa. E aqui tá falando que não é. Encontre um caminho para ser leve, para ser uma força mediana, para não te desgastar. Porque Cavaleiro de Paus às vezes vai com tudo, vai expansivo, acha que tem que, mover uma montanha para resolver e acaba realmente movendo a montanha, mas se desgastando demais, principalmente com essa carta da força aqui. Então fala assim, olha, encontra esse equilíbrio da força. Não é dominar o leão de um jeito agressivo, sabe? É como se fosse assim, é domesticar. Então o domesticar é um pouco mais leve. O domesticar é você ir fazendo contato com o animal de pouquinho em pouquinho, porque ele tá arredio, ele tá agressivo, né? Vamos supor, vou usar um exemplo aqui, cachorros que acabam em uma situação de resgate e são cachorros que têm muito medo de humanos, né? Até a pessoa conseguir chegar próximo desse cachorro para cuidar desse cachorro, que às vezes vai estar ferido e tudo, pode ser qualquer animal, né? Mas só tô dando um exemplo. Você precisa ir de pouquinho em pouquinho, porque você sabe que ele tá numa situação de estresse, você sabe que ele tá numa situação mais difícil. Então você não quer chegar com tudo e agredir e falar, não, peraí, eu tenho que botar aqui esse remédio na sua boca. Você vai de pouquinho em pouquinho, né? Até para não traumatizar nem você, nem o próximo aqui nesse contexto, isso seria o indicado, é você ir fazendo numa força moderada. Você vai fazer alguma coisa, mas faz com calma, faz devagar, seja comedido, tá bom? Para que a situação não fique muito estressante, não fique muito pesada, não fique muito desgastante, tá? O enforcado com 6 de copas aqui fala o seguinte, é muito importante você deixar alguma coisa do passado para trás, seja perdoando, seja curando essa situação, ou mesmo decidindo não mais pensar sobre isso, porque às vezes é difícil da gente curar, às vezes é difícil da gente perdoar algo que nos aconteceu, e tudo bem, só que se afasta um pouco dessa situação, de ter que lembrar disso, de ter que reafirmar para você como uma sentença que aquilo aconteceu logo, sempre vai ser assim. Então, se afasta um pouco dessa ideia de se sacrificar, de se punir
ou de se condenar, porque, sei lá, alguma coisa aí aconteceu, adapte ao seu caso, né? Mas aqui pede isso, pede esse distanciamento, pede você curando se você conseguir ter apoio para isso, para essa cura. Pede para você perdoar se você também conseguir e querer isso, tá? Querer perdoar-se ou perdoar outra pessoa, porque não é fácil, né? Perdoar não é fácil. Então, aqui fala isso. Se você tiver condições, se você quiser, busque isso. Se você não quiser e achar que também não tem condições, pelo menos se afaste desse tipo de pensamento que volta, se afaste dessa crença, se é que formou uma crença dentro de você, se afaste das suas inseguranças com relação a esse tema. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que você sofreu muito em relacionamentos passados e que agora você fala assim, bom, ninguém presta. E aí aqui fala assim, olha, se afasta desse conceito, se afasta dessa percepção que você tem a partir das suas vivências, porque suas vivências foram reais, mas não quer dizer que dá para generalizar. Então aqui pede para você voltar para o seu passado, ver o que está aqui vindo sempre à tona para você, você falando, tá vendo? Eu sabia, porque sempre foi assim comigo. E aí você sai um pouco disso, tá? Tanto quanto você conseguir. Porque às vezes é muito complicado pra gente. Às vezes a gente passou uma vida inteira achando aquela coisa, né? Que aquilo era real. Ninguém presta, né? E aí desconstruir isso leva tempo. Só que se você afastar, tipo, se vier o pensamento e falar, não, talvez não. Deixa eu viver minha vida, não vou julgar, né? Uma hora eu sei que uma pessoa melhor pode aparecer no meu caminho e que não dá pra generalizar todo mundo por causa das minhas vivências. Então eu vou tentar me manter com esse pensamento. Mesmo que o pensamento antigo venha, eu coloco esse pensamento novo no lugar, tá bom? Essa aqui foi a leitura para você do grupo de número 3. Só voltando, realmente, isso aqui é para você simplesmente mudar o seu pensamento, tá? Não quer dizer que vai acontecer algo. Só tá pedindo para você mudar os seus paradigmas, mudar os modelos que você criou para você do que é o mundo, do que são as pessoas. Só isso mesmo, só fazer essa revisitação, melhor dizendo, essa visita ao passado, tá bom? Então agora sim, essa aqui é a leitura para você do grupo de número 3. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá!